Olha os Estados Unidos, 0,75. E olha que eles investem pesado. É um dos povos mais belicosos do planeta. Não preciso descrever aqui o que é a indústria armamentista americana. Olha lá o que o governo americano investe. Nós não estamos tão longe. Óbvio que o impacto de 0,75 no PIB americano, obviamente, é muito maior do que o 0,62 do PIB brasileiro, em valores absolutos. Mas o governo, como o governo, investe 0,7. Agora, olha a empresa. Tá? França, idem. Reino Unido, idem. Alemanha. Quer dizer, nós não estamos... A gente investe mais que o Reino Unido. Está vendo? Quer dizer, nós não estávamos no caminho errado. Estávamos indo. Precisamos agora convencer o nosso empresariado, tá, a assumirem maior protagonismo, trabalharem com a Embrapi, trabalharem com as universidades, enfim, investirem no Brasil, comprar produtos brasileiros, ajudar-nos a implantar a fábrica de ressonância, enfim, concorrermos com a Siemens, por que não? Continuemos, por favor. Esse aqui é o foco principal, tá? Ele já foi, eu tenho muito medo de que isso seja abandonado. Passe para o próximo slide. A nossa estratégia nacional em ciência, tecnologia e inovação é o fio da costura com 8 outros ministérios. Quando eu defendi aqui a política da cultura, alguém pode ter estranhado, mas nós não viemos aqui para falar de cultura. Posso até voltar, não tenho preparo para falar, prefiro que venha o Lu aqui, falar do que a gente vinha fazendo de cultura no Brasil e na universidade. Mas eu vi a luta por criar o Plano Nacional de Cultura. Nós criamos os nossos planos de desenvolvimento da educação, da saúde, da agropecuária, política de desenvolvimento produtivo, o nosso PAC, para que daqui a pouco, isto aqui é anterior à Copa, nós precisávamos dos aeroportos, da infraestrutura, fomos nos atrever a fazer Copa do Mundo, para depois tomar de 7-1, né? Tomamos de 7-1 a semana passada também, né? O Lula não podia ser ministro porque seria dar fora o privilegiado. Deram fora o privilegiado para 7 ministros do atual governo, 7-1 outra vez. Nós estamos acostumando a ser goleados. Todos esses planos eram costurados pelo Plano Nacional de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, que virou Estratégia Nacional, feita, acompanhada por 8 ministérios no total, mais Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura, Andifes representando os reitores, Embrapa, enfim. Nós sentávamos todos numa mesa e a presidente Dilma nos colocou como o fio da costura, unindo todos, perpassando por todos esses planos. Ela colocou a ciência, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a sua estratégia como o eixo estratégico do desenvolvimento nacional. E agora a gente assiste acabarem com o Ministério. Não vou criticar o governo Temer somente. Nos últimos 2 anos a presidente errou muito. As condições que lhe foram dadas, não sei se eu faria diferente no lugar dela, mas ela mesma desinchou o nosso orçamento, que já era precário. Nós perdemos todo o fundo de petróleo para o MEC, Mercadante, quando foi, levou junto para o Ministério, e passamos a responder com menos dinheiro pela maior parte do Ciências Sem Fronteiras. Começou a faltar dinheiro para muita coisa. Então, deixamos de atuar em consonância com o que era o projeto e estamos sofrendo severos prejuízos. Continue, por favor. Aqui está o nosso mapa estratégico. Aqui dentro estão em Embrapi, os novos institutos. Criamos o Instituto Nacional das Águas, professor Cláudio. Eu falei isso na outra palestra. Está criado. Um dos polos, polo base, seria Foz do Iguaçu. O Hidroex aqui era o outro polo, aqui em Frutal. Hidroex que nós estamos tentando
não deixar morrer, porque seria uma outra sede do Instituto Nacional das Águas. Para que cuidar das nossas águas? Preciso responder para geógrafos? Nós temos dois dos três maiores reservatórios de água doce do planeta. Assistiram o Oscar recentemente? Quem ganhou o Oscar? Hã? Fala alto, me ajuda. Quem ganhou o Oscar de melhor filme? Não foi o filme que eu vou citar. Quem ganhou o Oscar foi o filme sobre os repórteres do Boston Globe a respeito do escândalo dos padres pedófilos nos Estados Unidos. Mas concorreu à Grande Aposta. Assistiram a Grande Aposta? Quem assistiu a Grande Aposta? Aquele fulano do filme, vivido pelo ator Christian Bale, o nosso Batman, mais conhecido aí pela alcunha de Batman, ele hoje, eu estive nos Estados Unidos recentemente, realizei um dos meus grandes sonhos, atravessei mais uma ponte, mais uma obra de arte sobre as quais eu dou aula, no caso a Golden Gate, atravessei a pé. Meus alunos já sabem disso, já tinha visitado outras pontes aí ao longo do mundo, mas acabei de vir dos Estados Unidos, acompanhei do Canadá também, acompanhei durante 32 dias a eleição americana, fiquei assustadíssimo. O Trump é um Bolsonaro com muito dinheiro, todos sabem o que isso significa. Mas eu vi o rapaz da Grande Aposta, o verdadeiro, o personagem. Em que ele está investindo hoje? Alguém sabe? Em água. Ele está comprando produtores de água engarrafada. Esse cara, se ele pular da janela, eu pulo atrás, porque ele já provou que ele sabe ganhar dinheiro, né? Então, gente, não é coincidência. Este país tem dois dos principais ativos econômicos do planeta ao longo dos próximos 50 anos. Muita água. Água que falta na rica, ensolarada, belíssima Califórnia. É muito bom passear lá, aprender com os erros e com os acertos deles. Eu faço isso no mundo inteiro. Foi com esse espírito que eu fui em todos os lugares que eu já tive a oportunidade, que agradeço a Deus de ter visitado, mas eu vou para aprender. Quando eu fui na Escandinávia, eu fui fuçar como é que é o modelo de escola pública dos caras. Eles fizeram alguma coisa muito diferente, vamos aprender com eles para fazer aqui também. Mas o rapaz da Grande Aposta está apostando em água. Olha lá, olho nele. Criamos o Instituto Nacional das Águas para cuidar das nossas águas doces. Criamos o Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas e Hidroviárias para cuidar do que a Marinha carinhosamente chama a nossa Amazônia Azul. Os minerais raros, as terras raras, não é só petróleo que tem no nosso mar. Já contei essa história da outra vez, vou contar aqui de novo, e que bom que está gravando. É bom que muita gente veja. A Chevron, que não tinha tecnologia para isso, tentou furar o nosso pré-sal por baixo d'água. Esses mané aí não estão tomando conta? Nós vamos cuidar. A válvula não aguentou a pressão e o crime apareceu, veio à tona. O presidente mundial da Chevron, que é uma das maiores financiadoras das últimas 3 campanhas eleitorais, não vou nem falar para qual partido, tá? A Chevron, o presidente teve que vir aqui pedir desculpas. A presidente Dilma, no sábado à noite, convocou uma reunião de emergência, visto que foi relatado a mim e a toda a equipe pelo então ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante Oliva. Ela não se conformava com a agressão. Nós fomos agredidos pela Chevron. Ali foi reforçado o programa dos submarinos. Deixe de tomar conta para ver o que vai acontecer. Eu sempre faço uma brincadeira quando eu tento justificar tudo que a gente vinha fazendo como necessário, porque já ouvi, assim como ouço vozes de professores aqui dentro que defendem ensino pago na Universidade Federal. Os senhores todos aí sabem disso. Tem gente que aqui diz, não, mas por que não ter mensalidade aqui? Né? Bom, não vamos debater isso agora. Mas eu já vi, para que fazer submarino, para que fazer satélite, para cuidar do nosso patrimônio, para nos defender. Eu não conheço, mas vocês conhecem alguém que tem satélite, tem aquele aparelhinho que rouba
sinal de satélite. Eu não conheço ninguém. Né? Qualquer feirinha do Paraguai, vocês vão aí, compram, o cara tem o sinal da Sky, o sinal da NET, sem pagar um centavo. Isso existe ou eu estou inventando? Existe. Não existe? Você tem em casa, Gilberto. Do jeito que você falou, eu vou mandar. Bom, enfim. Vocês só sintonizarem. Portanto, é difícil roubar o sinal da Sky do satélite lá em cima? É muito simples, não é? Pois é naquele satélite, que é muito fácil de ser invadido, que está a nossa defesa atualmente. Por isso que nós temos que fazer satélite, para ficar sob o nosso controle. De quem é aquele satélite lá em cima, onde está a Sky, a NET, a nossa defesa? Quem é o dono? Um Fusca usado aí para o aluno que souber. Carlos Slim, tá vendo? Nem você sabia. O maior milionário do mundo, mexicano. Se ele resolver desligar aquela porcaria lá em cima, não só nós vamos deixar de ver o jogo do Corinthians, o que é uma calamidade pública, como a nossa defesa, o nosso avião não vai sair do chão, o nosso submarino não vai sair do cais. Ou seja, é vital para a nossa defesa construirmos e controlarmos e aprender a lançar satélite, porque nós somos um dos países mais ricos do mundo em riquezas naturais. Essa é a grande questão que está por trás. O cofre do golpe não está no Brasil. Também está, mas não só. Meditem no que eu estou falando. Pode passar. Aí estão nossos programas prioritários. Isso aqui não nasceu porque eu gosto, não, gente. Nós reunimos equipes para fazer isso tudo, para pensar o Brasil, tá? Desde 2003 que a gente fazia isso tudo. E alinhavamos todos esses programas prioritários. Esse slide é outro que está casado com aquele primeiro, onde eu mostrei os raros tecnológicos que nós temos que fechar. Tá? Então, para combater aquele desperdício na importação, nós alinhamos, olha lá, ó. Aquele desperdício dos fármacos está aqui. Colocamos fármacos e complexo industrial da saúde como um dos nossos programas prioritários. Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Popularização. Nós estamos aonde? Esse anfiteatro é da física. Bloco X, do Santa Mônica. Aqui trabalha uma das pessoas que mais faz isso aqui. Popularização, difusão. O nosso DICA, Diversão com Cultura e Arte, sob responsabilidade da professora Silvia, que infelizmente não está presente, mas a quem homenageio e reconheço, nós procuramos ajudá-la, não como ela mereceria, com aquilo que foi possível. A Silvia me visitou várias vezes, ela pode testemunhar isso, e ela é uma das batalhadoras, o Gilberto sabe do que eu estou falando, né? Pela popularização. Nós sonhamos em ter aqui algum dia uma grande infraestrutura de um museu da ciência aberto à comunidade externa, como a gente vê pelo mundo, né? Energias renováveis, enfim, fronteiras para a inovação. Alinhavamos duas: biotecnologia, nanotecnologia. Complexo industrial da defesa, está aqui o programa de submarinos. Aeroespacial, estão aí os aviões, né, os caças que a gente... Petróleo e gás, não é importante cuidarmos disso, será? Adquirimos o terceiro maior computador do planeta, está instalado em Petrópolis, no Laboratório Nacional de Computação Científica, no LNCC. À disposição, eu já alertei o professor Marcelo Belletti, o professor Elmiro, eu já alertei, já falei com vocês sobre isso. Vamos fazer convênio. Se alguém aqui na UFO estiver pesquisando alguma coisa que necessite de grandes bases de dados, com grande velocidade de processamento, o Brasil agora tem essa capacidade. Ainda bem que chegou antes da semana passada. Está instalado e funcionando. Pode passar. Pode passar. Eu não vou comentar isso tudo, vou agilizar, por favor. Eu quero só mostrar alguns slides mais do caminho que não pode ser interrompido. Se alguém ainda não encontrou motivo para defender
o que vínhamos fazendo, vai com certeza se enxergar aqui. Pode passar para a próxima. Eu tentei hoje à tarde, então não existe mais esse mapa atualizado. Tem dados que eu vou passar. Mas esse mapa me ajuda a ajudá-lo, viu, professor Cláudio? A respeito do território e do desenvolvimento via CTI. Tá? Em 2002, eu já era reitor, nós tínhamos 43 campi. Esse era o retrato. Isso governo Lula. Governo, não, isso era final de Fernando Henrique. Final de Fernando Henrique. Em 2010, já era maior, mas em 2009, olha o que a gente fez com o mapa. Vamos olhar esse mapa aqui como sendo um mapa da graduação. A gente espraiou a graduação por grandes bolsões, entre aspas, desabitado de ciência e tecnologia. Não havia nem graduação. Quanto mais condições para que um empresário vá morar lá e instalar o seu comércio e investir porque ele não vai ter cientista para contratar, não tem nem graduado. Faltam engenheiros no Brasil. 3 anos atrás, meus alunos tinham emprego sobrando. Hoje não estão encontrando estágio. Merceda, não é verdade? Os meus estudantes que estão aqui. Muito bem, mas veja o que a gente fez. Isto aqui, gente, é que é o verdadeiro efeito Lula. O Lula o Lula pode ter os seus pecados. Se cometeu erros, que seja julgado e responda por eles. Dentre os seus grandes acertos está a expansão extraordinária das universidades federais que nós fizemos. Este número hoje ultrapassa 400, juntando os IFETs ultrapassa 600. Portanto, nós espalhamos a graduação pelo Brasil. Hoje, o mapa da pesquisa e da falta de cientistas é parecido com este. Nós temos grandes bolsões claros, onde a gente precisa levar ciência, tecnologia e inovação. Eu preciso criar agora, em todas essas instituições, base de pesquisa. Vocês aqui na física, professor Noélio, ainda está aí o professor que veio pelo nosso programa de bolsas de pesquisador aposentado? Como chama? É Sérgio, né? Zílio. É Sérgio Zílio? É Sérgio, não é? Eu lembro porque eu trabalhei na comissão, na primeira comissão. O que a gente fez para acelerar a instalação da pós-graduação e, consequentemente, da base de pesquisa? Interiorizamos pesquisadores aposentados do Brasil todo, de alto rendimento. A nossa geografia recebeu o professor Carlos Rodolfo Brandão Hartmann, dentro desse... Continua aí com a gente? Ou seja, trouxemos pessoas altamente experientes para os novos campi, principalmente das universidades federais, como forma de agilizar a implantação de novos grupos de pesquisa. E vimos tendo é um programa muito bem avaliado, vimos tendo muito boas, grandes respostas desse programa. Isto aqui cresceu muito, como eu vou mostrar nos próximos slides. Pode passar. Crescimento das matrículas nas universidades, 2003 e 2013, por região. Centro-Oeste, 48% de crescimento. Sul, 26%, Sudeste, 47%, Nordeste, 94%, Norte, 76%. A gente priorizou esta região, meus amigos de Cuba, Alex, Jaime, Leandro, esta é uma das regiões mais ricas do planeta em recursos naturais e uma das mais pobres do planeta e do Brasil em recursos humanos qualificados. Então nós temos que levar gente, formar gente lá, interiorizá-los lá, né, para que isto aqui cresça ainda mais. No Nordeste nós tivemos uma taxa de sucesso muito maior, muito mais significativa. 94% de crescimento das matrículas em universidades. Não é coincidência que o PIB do Nordeste hoje está mais acelerado em relação à média nacional, porque a gente está investindo na direção correta. Esta é a região já mais desenvolvida da República.
esta ainda precisa também crescer. Mas a nossa grande preocupação como governo era e é, com certeza, ainda a região norte. Nós precisamos cuidar da Amazônia. Continue. Matrículas na graduação à distância. Em 2003 nós tínhamos 49 mil matrículas. 2013, olha o crescimento. Tem muita gente aqui dentro que tem ótimas razões para combater a educação à distância. E eu respeito. Vou falar com o ex-reitor. Como é que você faz sem usar a ferramenta da educação à distância para inverter? Lembre-se que nós não estamos no Brasil, nós estamos em vários Brasis, cuja desigualdade regional é muito mais profunda. Quem tem o privilégio, como eu tive, de rodar esse país, de conhecer todas as federais praticamente, tá? 100 mil reais em Roraima dobrou o acervo da biblioteca. 100 mil reais para a biblioteca da UFO não arranha o problema. Dobrou o acervo deles. Quer dizer, tem hora que você tem que ter a compreensão. Os caras não têm nada. Tem brasileiros lá e tá bom. É melhor dar esses 100 mil para eles, porque não vai resolver o meu problema. Dobrou o acervo da biblioteca. Pra vocês terem uma ideia da magnitude dos problemas que a gente lida. E como é que você faz para combater o fato de que nós tínhamos mais de 3 milhões de professores leigos? Não estou dizendo sem formação, tinha muita gente formada. Exemplo, uma aluna de economia da UFO formou, casou, foi morar no norte de Minas, não arrumou emprego, foi contratada lá pelo Estado para dar aula de biologia. Economista dando, ela não está na sua área. Ela veio me pedir, professor, eu posso vir aqui? Eu falei, vamos lá conversar com o povo do laboratório. Ela queria aprender a trabalhar com o laboratório de biologia para poder minimamente melhorar as aulas dela lá no norte do estado. Este problema chama-se 3 milhões de professores leigos. Fácil, vamos botar esses 3 milhões nas universidades, daqui a 4 anos está todo mundo formado. Fácil fazer isso, né? Falar, né? Vai fazer. Quer dizer, a ferramenta que a gente encontrou não só para isso, foi o crescimento da educação à distância. Com muitos senões, concordo com as críticas todas que são feitas, mas a gente vem reduzindo muito o número de professores leigos. Pode passar, professor Cláudio, por favor, obrigado. Oferta de cursos de graduação, mais do que dobramos, né? Dobramos o número de cursos de graduação nas universidades brasileiras. Pode passar, entre 2003 e 2013. Evolução da distribuição das funções docentes. 2003, 39% dos professores eram doutores, 33 e pouco mestres, 27,3 especialistas. Não, especialistas estão aqui, mestres estão aqui. Esta era a situação em 2013 do nosso quadro, evolução da distribuição das funções docentes por grau de formação na rede pública. Pode passar. Já as matrículas da educação superior brasileira cresceram de 3,9 milhões em 2003 para 7,3 milhões em 2013, 86% de crescimento. O contingente de estudantes matriculados na educação superior em 2013 representa uma taxa de escolarização bruta de 29% e taxa de escolarização líquida de 18%. Que está aqui. Em 2003 eram 10%, agora são 18%. Pode passar. Avanços que tivemos nos últimos anos. Criação, esse número cresceu na semana retrasada. Tem mais 5 aqui agora, mas ainda não está no documento do MEC. Criação de 173 campi de universidades federais em cidade do interior do país. Lançamento em 2003 do PROEX. Criação em 2004 do Sinais, etc. Tá? Pode passar, não vou ficar lendo tudo isso. Criação em 2013, lamentei muito, me disseram que foi o Mercadante que parou esse projeto, achei que já era coisa do pretenso novo governo, mas foi o nosso governo que obstaculizou
Foi criado em 2013, parou 2 anos atrás, foi criado 3 anos atrás, parou agora, semana passada. Criação do programa de Bolsa Permanência para estudantes bolsistas do ProUni, enfim, pode passar. Orçamento total não pode passar. Esse aí eu queria mostrar a Federal de Uberlândia, mas eu não consegui hoje esse. Enfim, em 2002, 45 campi, 45 universidades federais, 63 campi, 2002, 148, 2014, 321, cursos de graduação presencial, passamos de 2.047 para quase 4.900, vagas de graduação mais do que dobrou, não é coincidência, a UFO dobrou de tamanho, mais do que dobrou de tamanho ao longo desse período. Enfim, pode passar. Universidades em 2014. Campus em 2014, em relação a 2002. Pode passar. Crescimento do número de cursos, já falei, pode passar. Crescimento do número de vagas e matrículas, né? Vagas em verde mais escuro, matrículas em verde mais claro. Olha o salto que a gente vinha dando neste país. Pode passar. Pode passar, não vou gastar mais tempo. Outra coisa, acabei de comentar com os colegas de Cuba. Eu assinei mais de 110 convênios internacionais nos meus 8 anos. Antes do Ciências Sem Fronteiras. Internacionalizei completamente, levei a universidade para diferentes locais do mundo. Inclusive, hoje, encontrei um boliviano, fomos a Potosí, fizemos convênio com Potosí, fizemos convênio no Peru, fizemos convênio no Chile, fizemos convênio na Argentina, levamos o país, porque essa era a diretriz que vinha acoplada também à nossa estratégia. O Brasil, nos últimos anos, considerado como um país bastante promissor no cenário internacional, pode passar? Enfim, estou terminando, gente. Estou terminando. Pera um pouquinho, olha aqui, tá? Importância de incrementar acordos sul-sul, né? Cuidarmos do hemisfério sul do planeta. Necessidade de se intensificar as relações de cooperação. A UFO foi a primeira universidade federal do Brasil, na década passada, a procurar Cuba para fazer os convênios por a atividade prevista da nossa medicina veterinária com a Universidade de Santo Espírito. Potencializar as relações de cooperação com os países africanos. Enfim, nós vínhamos seguindo todo esse cardápio. Por favor, pode passar. E eu retirei da apresentação, ia ficar muito extensa, mas o grande passo que nós demos para a internacionalização foi o programa Ciências Sem Fronteiras. Crescimento extraordinário, chegamos a ter 110 mil bolsas. O que vai acontecer com Ciências Sem Fronteiras? Não tenho resposta hoje. Podemos imaginar qual seja. E por que a gente estava fazendo Ciências Sem Fronteiras? Uma das razões pelas quais o industrial, o empresário diz que não investe, não tem doutor para eu contratar, não tem gente formada em grandes centros para que eu possa contratar. O Ciências Sem Fronteiras veio para isso. O Ciências Sem Fronteiras veio para a gente conseguir, nos próximos 10 anos, criar a base de pesquisa industrial que nós precisamos criar para elevar. Vocês lembram daquele slide que eu mostrei, a inserção no PIB de cada país dos investimentos feitos pelo meio particular. O Ciências Sem Fronteiras veio para a gente apressar a formação de quadros altamente qualificados, futuros jovens pesquisadores para as nossas universidades, para os nossos institutos de pesquisa. E a gente perde, às vezes, grandes oportunidades por não investir nessas coisas, né? Mas eu conto essas histórias numa outra hora. Lidávamos com essas dificuldades. O Ciências Sem Fronteiras, olha aqui,
Grande crescimento desde 2011, graças ao programa Ciência Sem Fronteiras, mas ainda é restrito o número de bolsas e auxílios para estudantes e professores, além de não cobrir todas as áreas. A grande luta do Mercadante, como ministro da Educação, era para incluir as humanas também no CSF. Reorganização administrativa das IES, isso aqui nós já tínhamos feito na década passada, nosso escritório internacional é modelo nesta universidade. Formação de gente para lidar, né? Não dá para ter lá uma secretária que só fale português. Não só vai atender alunos brasileiros, vai atender alunos de fora que virão e que precisam de ajuda, né? Para se enturmar aqui em Uberlândia, enfim. Precisa ter gente qualificada para gerir isso tudo. Pode passar. Pode passar. Vamos apressar, porque já... Pode passar. Isto aqui tudo nós fizemos, viu? Nós já temos doutores em cotutela com a França. Temos vários alunos que vêm obtendo a dupla diplomação. Aquela história de ficar no mínimo 2 anos no outro país e pegar o diploma, por exemplo, francês e UFO, né? Já temos, tudo isso aqui já foi feito, vem funcionando. E isso tudo também é anterior ao Ciências Sem Fronteiras. O dia que tivemos a primeira defesa de tese de doutorado, feita via satélite entre Uberlândia e Estrasburgo, na França, foi um dia marcante na minha gestão, porque tínhamos chegado a colocar em prática aquilo que a gente advogava para a instituição. Pode passar. Eu tinha mais coisas para mostrar, cortei um monte porque sabia que já ia ficar muito longo. Enfim, gente, nós temos um caminho muito grande a percorrer e eu quero me dirigir aqui especialmente aos estudantes da geografia, alunos do professor Cláudio. Eu não sou preparado, não sou o Milton Santos, a quem aqui homenageei. Fiquei com saudade hoje do nosso ícone, né? Do nosso grande profissional, Milton Santos, ao vê-lo aí no início. Acho que era melhor, viu, Cláudio, ter deixado o filme dele correr. Mas homenageio aqui a memória do Milton Santos. Ele, durante a fala que apareceu aí, ele foi muito feliz na sua... É muito difícil ser intelectual no Brasil, ainda mais sendo intelectual negro como ele era. Todo mundo aqui sabe das dificuldades do nosso país. Mas eu quero me dirigir aos alunos da geografia. Eu espero que a base, os dados que eu tenha fornecido para vocês, sejam suficientes para aquilo que a matéria do professor Cláudio espera. E professor Cláudio, se não foi a contento, eu peço desculpas, mas espero que eu tenha contribuído aí para uma visão geral. Espero que nossos amigos de Cuba tenham tido uma visão geral daquilo que a gente vem fazendo no Brasil. Muito obrigado. Espero que você aceita algumas perguntas. Aceito, mas é melhor... Vamos ouvi-los em seguida, então, e aí nós passamos para as perguntas, tá bom? Alexei. Você vai precisar? Não vai usar. Então, de quem é isso? O Alexei te prometeu que ele vai falar de espaço. Vai falar devagar para todos entenderem, porque ele fala espanhol. Buenas noches. Primero, agradecerle la oportunidad que nos están dando de hablar un poquito sobre Cuba al respecto de este tema. Y disculparme, quiero que me disculpen, pero bueno, voy a hablar en español. Voy a intentar hablar lo más despacio posible para que me entiendan. Bueno, tratando un poco del tema de Cuba respecto al tema que el profesor debatió hoy aquí en la conferencia. Cuba tiene creado desde hace muchos años un ministerio llamado Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En Cuba, al igual que acá en Brasil, refiriéndonos ya a estas 3 palabras que comentaba el profesor de ciencia, tecnología e innovación, en Cuba, muy similar acá a Brasil, hacemos mucha ciencia. Hoy el país ha invertido mucho en la ciencia de Cuba, sobre todo en la parte de educación. Tiene un sistema de educación muy fuerte,
en todos los niveles, comenzando de la educación primaria hasta la universidad. Y luego tiene muchos cursos de doctorado, maestrías. Y la parte fundamental de esta educación es que es aplicable o lo aplica fundamentalmente en el desarrollo del propio país. Muchos proyectos, para no ser absolutos, casi todos los proyectos, tienen un fin de desarrollo del país. Otra parte de la ciencia muy desarrollada en Cuba es salud pública. Creo que es conocido por todos ustedes que hoy Cuba es uno de los países que más médicos tiene por millón de habitantes. Es una rama muy fuerte en la que invierte mucho, desarrolla muchos profesionales y ese personal graduado hoy lo estamos aportando al resto de los países, sobre todo a América Latina, en colaboración, brindando todo ese conocimiento que ellos tienen y a su vez desarrollando a los pueblos, ¿no? Sobre todo de América Latina. Inclusive no Brasil. Inclusive acá en Brasil. Os Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sin Fronteras, Henry Reef. O sea, hay un gran desarrollo en el tema de la medicina. Otro tema muy fuerte en cuanto a la ciencia y el desarrollo en Cuba es sobre la biotecnología. Hoy Cuba tiene muchos productos farmacéuticos desarrollados en el país y que estamos comenzando a empezar a exportar. Hemos logrado vacunas que se están implementando en el país. Vacinas. Vacinas. Por ejemplo, con el tema del tratamiento de cáncer de pulmón, para productos para la diabetes, el famoso Evrospe. Hay muchos productos de la biotecnología y la industria farmacéutica desarrollados en Cuba. Hoy todos los productos, para no ser absoluto, más del 95% de los productos farmacéuticos que se comercializan en Cuba son hechos en Cuba y desarrollados en Cuba y distribuidos en las redes de droguerías, ¿no? Como llaman acá, para todo el país. Eso es uno de los avances de la ciencia que tiene Cuba. Hoy hacemos mucha ciencia, igual que acá en Brasil. Y si tuviéramos que poner como ejemplo de uso profesor de ciencia, tecnología e innovación en diferentes tamaños, hoy Cuba igualmente tiene la palabra ciencia bien elevada, bien grande. La innovación, luego en un tamaño medio, y sí tenemos por último en un tamaño menor tecnología. ¿Por qué la tecnología en un tamaño menor? Creo que igualmente conocen que hemos sido un país por más de 50 años, una agresión económica enorme por parte de los Estados Unidos, que eso nos ha impedido desarrollarnos tecnológicamente. Para ponerles un ejemplo, el profesor decía que si a Brasil decía que quería comprar un parafuso para un satélite, le decían que no. Bueno, nosotros ni para hacer nada. No sé, lo más simple, un juguete para un niño. Solamente con saber que es para Cuba, dicen que no lo ven. No puede tener más de 5%, un componente, algo así, 5% de componente americano, porque no se lo permiten vender a Cuba. Esto hace que tenemos entonces que, ante pasar la innovación, quiero para que ustedes conozcan la magnitud de lo que se llama el bloqueo económico contra Cuba. Tengo un ejemplo, yo soy del sector empresarial, soy graduado de lo que acá se conoce como administración de empresas. Y un ejemplo en carne propia en la empresa donde trabajo, de este bloqueo contra la economía cubana por parte de Estados Unidos, hemos tenido dos ejemplos en dos ocasiones de una producción realizada en la empresa, o que iba a ser realizada en la empresa, con un material que casualmente, una materia prima casualmente partida de acá de Brasil y otra de Argentina, y por el simple hecho de en el tiempo que estábamos tramitando la compra, la empresa esta brasileña, una parte de las acciones la compró una empresa norteamericana, no nos pudieron vender ya la materia prima, incluso con la materia prima ya fabricada. Prefirieron botar, quemar, que vendernos las vacunas. Entonces, eso nos trajo como consecuencia que no pudimos exportar, no pudimos desarrollar la empresa. Entenderam isso que ele falou? Alguém falou mais ou menos. Então, Más despacio. Mais despacio. Ele está dizendo que Cuba comprou
material produzido no Brasil e que acabou não indo para Cuba porque tinha componentes que tinham sido produzidos nos Estados Unidos. Incluso componentes produzidos, senão as ações da empresa la había As ações, Estados Unidos. a empresa tinha comprado dos Estados Unidos. Então eles preferiram queimar o material, estragar o material, mas não permitir que chegasse em Cuba. Isso em relação a, como disse o professor Arquimedes, em relação ao cerco, que é o chamado bloqueio. Es por esto, estas limitaciones económicas que por más de 50 años ha tenido, Cuba, que entonces hemos tenido que desarrollar la innovación para resolver todos estos problemas que nos han creado el bloqueo. Hoy en Cuba, en el sector de la biotecnología se innova mucho, buscando soluciones a nuevas vacunas, nuevos proyectos, buscando soluciones para la agricultura, en biofertilizantes. Y también, como parte de ese desarrollo para suplir un poco los daños que podamos tener en la tecnología, Cuba tiene un proyecto desde hace muchos años que en cada empresa cubana existe un grupo desarrollando innovaciones para resolver sus propios problemas como empresa. Esto hace que vayamos sorteando las dificultades económicas, dándole solución a problemas que se nos crean dentro de la misma empresa. Y un poco no tener que depender de esa compra afuera, de ir sorteando el bloqueo para seguir desarrollando. No es un secreto para nadie que tenemos que seguir desarrollando la tecnología si queremos seguir avanzando. Lo hemos estado haciendo, pero aún en el sector de la tecnología nos falta. Hoy dependemos más de esa parte extranjera, por eso se han hecho muchas asociaciones con otros países. Un poco que brindándonos la tecnología y aprovechando nuestro know-how para desarrollar la industria en el país. Y bueno, como resumen, en esa relación ciencia, tecnología e innovación, creo que estamos muy similares a la ciencia que en Brasil. Se hace mucha ciencia. En menor grado, la innovación, a diferencia de acá en Brasil, hacemos más innovación. Y en tecnología sí, estamos muy por debajo, ¿no? En cuanto a la relación de ciencia, tecnología e innovación. Si hablé muy rápido, discúlpenme, si no entendieron alguna cosa, alguna pregunta. Muito bem. Alex. Bom, a gente agradece a fala do Alex. Algum de vocês quer fazer complemento? Querem falar algo? Não? Como queira. Acaba assim. Sim, nós vamos abrir agora para conversar com o professor Arquimedes e com a Alex. Vamos pôr os dois sentados ali na frente? Pronto, ó. Essa cadeira não, pronto, então aí as pessoas podem dialogar, dirigir as perguntas como preferir, tá bem? Esse microfone aqui também está funcionando ou não? Tá, então esse fica aqui na mesa e esse aqui fica para quem quer falar. Eu já vi que o Pablo quer fazer uma pergunta, é isso, Pablo? Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Tem 1, 2, 3. Vamos fazer os 3 na sequência para que eles possam decidir como responder. Quer papel para anotar? Eu tenho aqui, caneta eu tenho. Dá uma caneta para ele, que acho que você está com caneta? Atrás, depois eu quero de volta. Tá bom. Você é a chave. Aqui está a relação das pessoas que fizeram inscrição para participar do evento. Eu queria que depois assinasse à frente para eu saber quem que está aqui. Certo? Muito bem. Tira. Nada, só aqui. Obrigado. Vai lá, Pablo, fique à vontade. Boa noite. Pablo. Foi dito aí a respeito do círculo econômico que se tem em volta de Cuba. Com esse processo histórico que a gente viu aí de reaproximação do governo de Cuba com o governo norte-americano, o que muda nessa situação? Há previsão de
enfim, dessa situação diminuir ou vir para baixo? Essa é a minha pergunta. Você entendeu, Alex, a pergunta? Ele quer saber as relações com os Estados Unidos, a hora que cambia nas condições locais de ciência e tecnologia. Vamos ouvir todos? E o professor Aguinedes, então, podia entrar nessa daí já também e nos falar um pouco sobre essa loucura desse golpe que está acontecendo. Como é que ele está vendo essa transformação na ciência e tecnologia? É verdade, de alguma maneira você já falou, até que acabaram com o Ministério. Mas não acabaram só com o Ministério da Ciência e Tecnologia, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um ministério que trabalhava principalmente com a produção familiar e com os assentamentos. Era um ministério da maior importância para fazer distribuição de riqueza no Brasil. Acabaram com ele também. E como acabaram com a controladoria, porque agora não precisa controlar mais nada, que só tem honestidade no Brasil. Então vamos lá, eu vou levar o microfone para os meninos lá de cima que queriam falar. Pode falar, a pergunta era bem essa que eu ia fazer. Boa noite, primeiramente. Meu nome é Francisco, eu sou da Geografia. A minha pergunta é bem parecida com a do colega. Você disse que tinha dificuldades, né, com o comércio externo e a gente viu recentemente, é bem parecido mesmo, a gente viu que recentemente deu uma afrouxada nessa dificuldade do comércio externo, desse bloqueio com os Estados Unidos principalmente, e inclusive teve uma visita do Obama que deu essa carimbada nessa aproximação, né, com o comércio. Então é isso, eu queria saber se isso já é realidade dentro do país, se esse livre comércio já tem acontecido, ou se isso, pelo processo histórico, isso ainda continua relutante pela própria população. Tem mais alguém que foi aqui? Como é que você chama? Aqui é o João. João. Boa noite, eu sou o João, sou aluno da pós-graduação de Geografia. Eu vou complementar a pergunta do Paco, do colega. Você falou que é do setor empresarial, né? Como que o setor empresarial, né, vê essa aproximação deles? Então, uma opinião assim, mais específica nesse sentido. O professor Silvio, né? Pudesse falar um pouco também, dar uma clareada sobre esse investimento do Brasil que teve nos últimos anos, com aquele porto de Cuba, uma situação bem que veio à mídia. Não entendi, João. Aplicação no porto em Mariel. Isso. Seria interessante que Alex também falasse sobre isso. Mariel. Ok? Porque agora parece que já são as notícias de cortes em investimentos em países aqui do bloco. Pronto, já foram 3. Agora vocês fiquem à vontade. Alex, qual é nesse aqui? Bueno, es cierto, el presidente Obama fue a raíz todas las acciones comenzaron mucho antes, pero la luz pública salieron el 17 de diciembre del año pasado, todas las negociaciones que se venían haciendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Y recientemente hizo la visita en el mes de marzo, creo que fue, el presidente Obama a Cuba. Este es un tema que es bastante delicado por parte de ambos países, porque Estados Unidos quiere hacer o está intentando que en Cuba se hagan muchos cambios. Y Cuba está dispuesto a hacerlo, pero no al ritmo que los Estados Unidos pretenden. Cuba va a un ritmo más lento, pero con el objetivo de que los cambios que se hagan bien. No desesperarse para no cometer errores que en un futuro sean mayores que el beneficio que puedan tener estos cambios que se están haciendo. Por otra parte, Estados Unidos pudiera hacer, de hecho, ahora mismo, muchos más cambios de lo que está diciendo. Hay cosas más relevantes
que pueda hacer, incluso con el mismo bloqueo, algunas cláusulas del bloqueo puede levantarla el presidente automáticamente, sin todo el proceso que lleva, o que dice que lleva, que van a favorecer mucho más rápido el desarrollo de Cuba. Pero no obstante eso, Cuba está dispuesta al diálogo, Cuba está dando sus pasos también, y creo que sí, que se va por buen camino. Creo que a un ritmo que quizás no sea todo lo rápido que se espera, pero creo que va por un buen camino en aras del futuro, ¿no? Del desarrollo de Cuba. ¿Cómo cambia la situación actual? Bueno, mira, ya se han visto cambios. Hay más turismo. ¿Hay más? Turismo. Más turismo. Sobre todo, yo pienso, muy particularmente, que uno de los grandes cambios ha sido a nivel social. Hoy en Cuba están arribando al país personas que hacían más de 50 años que no iban a visitar su país. Cubanos que se fueron en un momento determinado por voluntad propia, por decisiones que tomaron, y no habían podido retornar al país. Hoy ya lo están haciendo. Hay un acercamiento entre